Olá, seja bem-vindo ao canal do PCT. A gente quer trazer aqui para vocês o nosso dia a dia. Como você já sabe, Jana e eu já temos uma empresa de limpeza há mais de 12 anos no mercado. E a gente tem trazido aqui na nossa comunidade, se você ainda não faz parte, manda uma mensagem para a gente. Nós temos uma comunidade de rede de apoio do PCT, onde as pessoas podem trazer suas dúvidas, podem trazer ideias de como elas têm tocado seus business e aprender. Sempre estamos aprendendo um com os outros. Então, eu queria trazer aqui um assunto que as pessoas vêm perguntando pra gente muito sobre aonde ou por onde eu começo. E eu lembro quando eu estava começando no ramo da limpeza há mais de 13 anos, eu também não sabia, né? Quando você começa a limpar, pegar mais clientes, você faz os cartãozinhos, entrega para cliente, pede para o cliente te dar referência, coloca a placa no carro e aí você começa o seu business dessa forma. Depois de um tempo, quando você começa a crescer, você precisa contratar mais pessoas, você precisa desenvolver sistemas que funcionam, porque você não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Depois você tem que desenvolver treinamento, depois você tem que aprender a fazer invoices, cobrar cliente, não dá para sair recebendo cheque para todo mundo, você tem que confiar muito nas pessoas lidando com dinheiro, sem contar o perigo. Eu mesmo já tive casos de pessoas que tiveram seus carros roubados e aí junto foram todos os cheques, todo o dinheiro que a gente tinha trabalhado aquela semana. Então aí você começa a colocar sistema de cartão de crédito para poder facilitar a sua vida, aí você precisa de pessoas para cobrar esse cartão ou você tem que fazer tudo isso, enfim. São tantas coisas que você começa a aprender que não é só mais limpar a casa. Quando eu senti essa necessidade, eu contratei uma mentoria para me ajudar e ver quais eram os pilares, onde que eu tinha que trabalhar. E eu super recomendo, eu acho que é um passo que você dá adiante, que você chega mais rápido. Mas para você que não tem mentoria, eu queria lembrar para vocês quando eu comecei. Então, por onde a gente começa? O que tem que arrumar? Quais são esses processos? Então, vamos imaginar que no business a gente tem pilares, certo? Tem vários pilares que você tem que arrumar. Então, eu vou trazer aqui um por um. E aí você faz um exame de consciência, anota e fala, olha, aqui eu já tenho um processo desenvolvido. E esse aqui vai ser o meu foco no próximo mês, na próxima semana. E aí você pode desenvolver visualmente aonde você está e aonde você quer chegar, tá bom? Então eu vou começar aqui processo de marketing. Todo mundo quer crescer, precisa ser desenvolvido o processo de marketing. Então você anota aí, marketing, aonde que eu consigo os meus leads? Quais são os leads que eu recebo que me dão mais retorno? É no Instagram, é no Facebook, é pedindo pro meu cliente, é pedindo para os meus funcionários distribuir cartãozinho, onde eu recebo mais referrals, mais referências de clientes, onde eu mais fecho clientes. Então, o que eu vou fazer para desenvolver mais e conseguir mais leads? Se você precisa de posicionamento na internet, então coloca lá onde você precisa. Então, a gente tem aí o marketing. Junto com o marketing, nós temos um outro pilar que vem bem juntinho ali, que é o de vendas. Assim que você tem um lead entrando, você vai precisar, sim, de alguém desenvolvendo as suas vendas. Se é você, se é alguém que você confia, se é uma virtual assistant, uma assistente virtual. Então, você precisa saber como você vai desenvolver esse processo de venda. Como todo mundo fala por aí, você só de atender o seu telefone, você já tem 50% de chance de você fechar aquela venda. Então, é muito interessante você pensar aonde você se encontra no seu processo de vendas. E se você está delegando isso para alguém, qual que é a linha de raciocínio que essa pessoa tem que fazer, quais são os seus preços e por aí vai. Então, coloca aí, segundo pilar, vendas. O terceiro pilar que nós temos que desenvolver é o processo de agendamento. Sim, porque você tem o CRM, você tem a sua agendinha, o seu Google Calendar, o que você está desenvolvendo, sempre com algo em mente. Hoje sou eu que faço e amanhã eu não quero mais fazer. Então, qual que é o processo, qual que é o sistema que eu vou abrir, eu vou entrar para eu poder ter um agendamento completo. Então, você pode procurar
CRMs que pode te ajudar, você pode automatizar isso depois, então fazer treinamento, como que essa pessoa vai fazer esses agendamentos para você, talvez ensinar logísticas da sua cidade, nomes das cidades, zip codes que você atende, então tudo isso aí faz parte do processo de agendamento. A quarta coisa que a gente tem que desenvolver é o nosso pilar, é a limpeza em si. Então, você vai definir quais são os tipos de limpeza que você vai fazer, se você vai oferecer Airbnb, se você não vai, se você vai oferecer comercial, se não vai. Então, tenha isso daí definido e muito claro, porque às vezes, quando a gente está limpando bem no começo, a gente topa tudo, a gente faz tudo, a gente não tem restrição. Mas depois que você começa a delegar isso para outras pessoas, você vai perceber que isso daí vai fazer diferença, porque elas vão começar a perguntar para você, inclusive o pessoal do seu de vendas, porque eles vão saber se eles devem falar sim ou não para aquele tipo de lead que está entrando. O próximo pilar que nós temos é o controle de qualidade. No controle de qualidade, você já sabe, como o nome diz, é saber se a limpeza está feita do jeito que você quer que seja feita. Claro que nós não replicamos nós mesmos, não tem como nós criarmos vários minimis, pessoas que fazem da mesma forma que eu limpo. Quando eu começo a limpar uma casa, é claro que eu vou fazer tudo, vou entregar sempre o meu melhor. E não é sempre essa mentalidade que outras pessoas veem quando elas vêm trabalhar para você. Então você precisa sim desenvolver depois um sistema de controle de qualidade. Se é você que vai fazer, ou se você vai treinar muito bem antes, se você vai colocar uma supervisora, se você vai colocar uma pessoa que vai ser líder de um time. Então, tudo isso daí são coisas que você deve ir pensando para desenvolver nessa pilar. O próximo item que nós temos de pilar é o atendimento ao cliente. Sim, o atendimento ao cliente não é só simplesmente atender a ligação do cliente, mas depois você tem que fazer esse processo de pós-venda, ou até mesmo processo de manter o cliente feliz. Então, quais são os processos que você vai desenvolver para esse atendimento ao cliente? Você pode ter uma assistente virtual que vai estar sempre ali disponível a atender o seu cliente. Você também precisa desenvolver métodos que eles se sintam escutados todas as vezes que eles tiverem uma limpeza. Você pode criar depois automações que podem receber feedback de cliente para todas as limpezas. Você pode começar manualmente perguntando para todos eles como que foi a limpeza e você ir aplicando isso no processo em geral, como que é o seu atendimento ao cliente. Então, isso daí é muito importante, porque não só os leads ficam muito caros de toda vez conquistar um cliente novo, mas para você manter os clientes que você já conquistou. Próximo item, contratação. Bom, como você já mesmo está desenvolvendo o seu processo, você sabe que você vai precisar contratar, sempre contratar, porque o seu marketing está trazendo mais e mais leads. Então, a velocidade que você consegue mais clientes, você também tem que conseguir mais pessoas para trabalhar com você. E você dominar o setor de contratação é a melhor coisa. Então, você pode criar aí seus ads. A gente tem um material incrível falando sobre contratação, os passo a passo ali, como você pode dominar. Pois eu vou colocar aqui o link para vocês. E você pode desenvolver formas de que não é só você fazendo processos de contratação. Então, você pode desenvolver quais são as perguntas que você deve desenvolver para encontrar o seu candidato ideal, qual que vai ser o processo. Se hoje eu quero trabalhar na sua companhia, qual que é o processo que vai ser até você dizer estou contratado? O próximo item que nós temos é o treinamento. E isso é para qualquer área do seu business. Se você está contratando alguém para vendas, qual que é esse processo que essa pessoa tem que passar? Ou, por exemplo, se ela vai limpar as casas para você, qual que é o treinamento que você está desenvolvendo para sua companhia? E a gente sabe que o PCT tem sido sucesso há mais de um ano, ajudando as pessoas nesse processo de vídeos de treinamento para limpeza regular. E o Deep Cleaning também está sendo um sucesso, as pessoas estão amando, porque você não precisa fazer vídeos de treinamento, contratar pessoas, que vocês sabem que não é barato. Então, vocês não precisam disso, já está pronto, é simplesmente apertar o play e ensinar a sua technician ou a sua colaboradora. Também no treinamento, a gente pode pensar nos processos das suas assistentes virtuais.
quais são os tipos de treinamento que você deve desenvolver para ela, porque se ela vai te ajudar no processo de contratação, por exemplo, ou no processo de agendamento, atendimento ao cliente, todos esses daí também tem passo a passo ali como que você pode fazer o treinamento dessa pessoa. E hoje em dia, com a modernidade, com YouTubes, com muitos cursos disponíveis, isso daí fica bem mais fácil. Então, anota aí esse pilar de que você também precisa cuidar do seu treinamento. O próximo item que nós temos são os recursos humanos, porque nós limpamos para pessoas e trabalhamos com pessoas. E as pessoas têm problema, as pessoas trazem os seus problemas para o seu trabalho, as pessoas contam com você para resolver às vezes alguma situação para ela, ou melhor ainda, as pessoas trabalham com você por muito tempo, então você se sente grata àquilo, você quer desenvolver programas de que elas se ficam mais e mais tempo com você. Então todo esse processo que você cria, férias, bonificações, feriados que você paga, tudo isso faz parte dos recursos humanos. Então é muito bom você ter essa pilar aí para você checar quais são os incentivos que eu crio dentro da minha companhia, se ela vem trabalhar na minha companhia, quais são os documentos que ela tem que assinar, eu vou registrar ela W2, vou registrar ela 1099, 1099, vai ser um subcontractor, não vai ser, se eu contratar uma assistente virtual, quais são os formulários que ela precisa assinar, eu vou ter contrato, não vou ter contrato, tudo isso faz parte dos recursos humanos. E agora vamos falar sobre contabilidade financeira. É lógico que toda companhia quer ser lucrativa. E chega um ponto que você precisa de ajuda, ou se você está desenvolvendo, quais são os softwares que você vai trazer para integrar nos seus sistemas, para você saber quanto está entrando, quanto está saindo, para onde que vai, quanto que você gasta de labor, quanto que você gasta de marketing, quanto que você gasta de materiais, tudo isso faz parte do financeiro e da contabilidade. Então não esqueça dessa pilar porque é muito importante. E a última, mas não menos importante, nós temos a pilar do faturamento. Porque quando você começa a limpar as casas, você pouco pensa em faturamento, porque tudo que entra é seu. E pouco a gente gasta com produtos no começo, porque é só você sabe quanto que você vai usar, quanto que você vai gastar, você provavelmente não tem tantas casas no começo. Então depois você pode perder de vista quanto que você está realmente faturando. Eu lembro que quando eu comecei, eu não tinha noção, então eu colocava muitas pessoas para limpar as casas, muitas casas, para dar tempo de eu voltar para casa e pegar minha filha na escola. Então eu não tinha muita noção de quanto que eu ia cobrar nos valores da casa e pagar as minhas funcionárias e ainda sair no lucro. E demorou um pouquinho de tempo para eu descobrir isso. Então assim, é importante essa coluna de faturamento você também prestar atenção. Então é isso, trouxe aí para vocês 11 pilares que pode ajudar você a estruturar o seu business e você a fazer uma autoanálise aonde eu estou e quem que eu posso pedir ajuda. E lembre-se, o PCT pode te ajudar no treinamento da sua equipe. Se você tem uma funcionária ou se você tem 10, o PCT te ajuda a padronizar os sistemas de treinamento. Enfim, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia e seguimos juntos desbloqueando potenciais.